Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de matemática? Hoje vamos conversar sobre frações e números decimais. Olha lá do que vamos precisar. Caderno ou folhas para anotações, lápis, borracha, pontador, também 2 lápis de cores diferentes, um pedaço de papel quadriculado e 10 pedaços de papel pequenos. Então, o papel quadriculado pode ser aí aquele que você tem já do seu caderno de matemática, se for o quadriculado. Caso contrário, é possível traçar linhas e colunas a partir de um pedaço de papel em branco. O meu vai ser esse aqui, um pouco maior, de vocês pode ser pequenininho, tá? Mas vai facilitar a visualização. E os papéis é que nós vamos construir o material de um jogo. Então, papéis de tamanho pequeno assim, onde vocês vão depois registrar alguns números decimais que vamos utilizar no nosso jogo. Tá joia? Enquanto vocês separam esse material, também já pode fazer a anotação do dia, colocando a data e o nosso conteúdo, frações e números decimais. Um tempinho para vocês, já voltamos. Prontinhos lá? Então, vamos começar nossa aula relembrando. Olha lá, na aula passada, vocês viram frações e porcentagem a partir da história da amapola. A amapola que fez uma venda de garagem com os seus bichinhos de pelúcia que ela não usava mais para conseguir recuperar algumas ninicas, né, que ela havia gastado nessas compras. Então, vocês ajudaram a professora Maria Tereza a calcular o preço de cada bichinho. Alguns, ela manteve o preço de 100%, o mesmo valor que tinha pago na compra. Para outros, teve que reduzir em 50%, apenas a metade do valor que havia pago. E outros bichinhos ainda, talvez aqueles já mais velhinhos, sem olho, né? Ela reduziu o preço a 25%, ou seja, 1/4 do que ela havia pago inicialmente. Joia? E hoje, para falar aí sobre frações e decimais, nós vamos conhecer mais um problema da família Gorgonzola. Lembram-se dela? Todo mundo tem problemas, a família Gorgonzola tem, seus parentes e seus amigos também têm. Vamos ver como a matemática pode ajudar a resolver alguns deles? Hoje, o problema é da Gilda. Olha lá. O burro tem um grande amigo. É Gildo, o jacaré. Gildo é casado com a Gilda. Gilda acordou segunda-feira e, ao se olhar no espelho, ficou infeliz. A pele estava esverdeada, áspera, enrugada. E a boca, então? A boca era estupidamente grande. Gilda decidiu, então, fazer uma mudança geral, uma plástica. Pegou a bolsa com 120 moedas de ouro e lá se foi para o consultório do Dr. Bisturi.
Quando chegou, o doutor fez tudo o que ela pediu. Esticou a pele, diminuiu a boca e ainda lhe deu uns comprimidos para a pele ficar rosada. Gilda gostou do resultado e pagou com gosto as 60 moedas que o doutor lhe cobrou. Achou, porém, que ainda havia um problema. Os dentes eram dentes demais para o tamanho da nova boca. Passou então no consultório do Dr. João Gengiva, o dentista, e arrancou uma porção deles. O dentista cobrou 20 moedas de ouro pelo trabalho. Gilda pagou e saiu de lá toda diferente. Voltou para casa feliz. Quantas moedas sobraram na bolsa de Gilda? E o Gildo? O que achou das mudanças na mulher? E agora, hein? Será que o Gildo gostou das mudanças na Gilda? Eu não sei, né? Foram tantas. Não temos como saber. Vai ficar aí para a nossa imaginação. Agora, em relação à primeira pergunta, quantas moedas sobraram? Sabemos que a Gilda gastou bastante, mas sobraram algumas moedas? Isso podemos calcular. Vamos pensar juntos? Então, olha só. Gilda tinha algumas moedas na bolsa, inicialmente, lá no início da história. E precisamos descobrir quanto ela gastou. Tendo a resposta a essas duas perguntas, vamos saber quantas moedas restaram. Relembrando, ela tinha 120 moedas de ouro. E ela gastou ela teve duas despesas. Por 2 vezes ela gastou moedas. Primeiro, com o Dr. Bisturi. Todas aquelas plásticas, 60 moedas já se foram. Depois, com o Dr. João Gengiva, outras 20 moedas. Quantas moedas será que restaram? Um tempinho para vocês. Então, conseguiu descobrir aí com quantas moedas ainda a Gilda ficou depois de gastar? Vamos verificar? Olha lá. Então já sabíamos, ela tinha 120 moedas de ouro. Ela gastou 60 moedas em um médico, 20 moedas no outro, no dentista, portanto, ao todo 60 mais 20, 80 moedas. Quantas será que restaram? Vamos fazer o cálculo retirando essas 80 moedas de ouro das 120 que ela tinha inicialmente? Para isso, vamos utilizar aqui o algoritmo da subtração, identificando inicialmente aqui as ordens da unidade, dezena e centena. Na ordem das unidades, 0 unidades soltas e devemos retirar 0. 0 menos 0 é 0 mesmo. Agora, na ordem das dezenas,
tínhamos aqui 2 dezenas. De 2 dezenas não é possível retirar 8 delas. Precisamos reorganizar esses agrupamentos aí do 120. Então, vamos desmanchar aqui essa centena, não teremos mais centenas, e consideramos agora 12 dezenas. 12 dezenas menos 8 dezenas, 4 dezenas. Centenas, não temos nenhuma. Portanto, quantas moedas sobraram na bolsa da Gilda? 40 moedas. Puxa, ela gastou bastante, não é? Se ela tinha 120 no início, agora só restaram 40. Olha só, mas os gastos não terminaram por aí. Empolgada com as mudanças, Gilda resolveu usar mais algumas moedas para comprar maquiagem. Ela gostou muito de um batom vermelho que estava em oferta. 2 batons por 1 moeda. Se cada moeda de Gilda valesse R$1, qual seria o preço de cada batom? Percebam que a pergunta aqui do problema é se. Vamos lembrar? A Gilda tinha moedas de ouro, não eram moedas comuns, mas imaginando aqui, trazendo para o nosso sistema monetário, né, que conhecemos, imaginando que essas moedas aí fossem moedas de R$1, quanto custaria o batom? Se ela consegue comprar 2 batons com uma única moeda de R$1. Qual seria o valor de cada batom? Um tempinho para vocês. Então, qual seria o preço de cada batom se era possível comprar 2 batons com 1 moeda de R$1? Estamos supondo aqui que fosse moeda de R$1. Bem, se com 1 moeda seria possível comprar 2 batons iguais, olha ali na imagem, não é? Estamos deduzindo então que eles têm o mesmo preço. Qual seria o valor que junto, o mesmo valor 2 vezes ali, daria o total de R$1. Você já sabe, eu poderia substituir então esse R$1 por 2 vezes os 50 centavos, não é verdade? 50 centavos mais 50 centavos, R$1. Se 2 batons custavam R$1 e eles eram iguais, tinham o mesmo preço, então concluímos que cada um deles custaria 50 centavos. Que batom barato, né? Olha lá. Muito bem. Porém, a Gilda ainda não acabou com as compras. Ela comprou os 2 batons e estava voltando para casa. Mas, no caminho, seus pés começaram a doer. Gilda, então, decidiu comprar um par de chinelos do modelo mais barato que encontrasse, pois ela não queria gastar todo o dinheiro. Afinal,
No próximo mês, Gildo faria aniversário e ela gostaria de comprar um presente especial para o marido. Na loja Centopeias, Gilda encontrou as opções a seguir. Vamos calcular o preço final de cada uma? Olha lá, gente, eu não sei se vai sobrar muito dinheiro para o presente do Gildo, hein? A Gilda está gastando todas as moedas. Tá parecendo com a Amapola lá no começo da história, que ela só queria comprar os bichinhos, né? Depois ela se conscientizou e recuperou algumas minicas. Mas a Gilda, não sei. Vejam que ela tem aqui 3 opções de chinelinhos para comprar. Na primeira delas, estão em promoção, lembrem-se. O preço original era de R$14. Porém, na promoção está saindo por metade do preço, metade desse valor. Por quanto será que está saindo o chinelinho listrado? A outra opção é o chinelo florido, originalmente R$12. Na promoção, 25% de desconto, 25% a menos é o preço desse chinelo. E a terceira opção é um chinelo que não está em promoção, mas tem um preço bem baixo, não é? R$8,50. Qual desses será que vai estar saindo aí pelo menor valor? Porque é o objetivo dela, né? Comprar o mais barato. Um tempinho lá para vocês. Tenta descobrir, calcular aqui metade? Reduzir esse valor em 25%? Ou será que esse vai ser o menor de todos, mesmo os outros estando em promoção? Vamos ver? Já voltamos para conferir. Então, descobriram qual terá sido o chinelinho que a Gilda comprou? Tem que ser o mais barato. Por quanto está saindo o chinelo listrado? Vamos conferir? Ver se você acertou? Bem, o preço inicial dele era de R$14. Vamos representar os R$14 aqui? Olha lá, eu tenho minhas moedas de R$1 e vou distribuí-las aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, R$7 já tenho aqui em moedas de R$1. Continuando. 8, 9, 10, 11, 12, 13, R$14. A princípio, para levar esse chinelo, ela teria que pagar tudo isso, R$14. Porém, está em promoção ali lá por metade
metade do preço. Então, reduzir aqui, vamos calcular qual é a metade de R$14? Bem, para identificar a metade, basta que a gente divida em 2 grupos com a mesma quantidade em cada, né? Então, vejam só. Se eu fizer essa divisão aqui, olha só, eu posso considerar aqui um grupo, uma metade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moedas, R$7. E a outra metade tem que ter a mesma quantidade, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a metade de 14 corresponde a uma dessas duas partes, portanto, R$7. Se está saindo por metade do preço, esse é o custo do chinelinho listrado. Agora, o chinelinho florido inicialmente custava R$12. Vamos representar? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ter que tirar algumas moedas. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto, tenho aqui representado o preço original do chinelinho rosa, R$12. 12 moedas de R$1 aqui. Qual é o desconto? Ah, tem 25% de desconto. Bem, vocês viram na aula passada com a professora Maria Tereza que para calcular 50% bastava que a gente dividisse ao meio, era metade do valor. Agora, 25% precisávamos dividir novamente ao meio. Era a quarta parte ou metade da metade. Vamos fazer isso então? Primeiro vamos dividir ao meio. 1, 2, já temos aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi reduzido ao meio. Então, nós temos, primeiro, 50% dos R$12, que dá R$6. 6 aqui em cada grupo. Para 25%, vamos reduzir ao meio, dividir ao meio novamente. Então, aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Uma parte, mais uma parte. Aquela metade foi separada, foi dividida ao meio. Aqui também, uma parte, mais uma parte. Opa, tem que ficar mais pertinho. Perceba que aqueles R$12 foram aqui divididos em 4 partes. Inicialmente, dividimos ao meio, deu 6 para cada parte. E então, dividimos cada uma delas novamente ao meio e temos 3 moedas em cada parte. Temos 4 partes aqui em que foi dividido os R$12. O desconto é de 25%. Portanto, basta que a gente retire 25% uma dessas 4 partes. Uma dessas 4 partes corresponde ao desconto, ao que a Gilda não vai precisar pagar. Todo o resto é o valor do chinelo. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, R$9. Esse será o preço na promoção do chinelinho rosa. Qual é o mais barato? O listrado? O florido rosa? Ou o amarelo ali de bolinhas? Qual deles será que a Gilda levou? Vamos conferir? Olha só, temos o primeiro por R$7, o segundo teve R$3 de desconto, logo seu preço final ficou R$9, e o terceiro os R$8,50. Claro, o mais barato é o listrado, né? A Gilda comprou o chinelo listrado. Seus R$32 restantes precisavam durar até o final do mês. O que será que ela vai conseguir comprar de presente para o Gildo? Então, vamos relembrar o que fizemos aí para conseguir obter os novos valores dos chinelos? Olha lá, nós calculamos 50%, que significa 50 de 100, ou a metade. Calculamos também 25%, 25 de 100, ou a quarta parte, 1/4. E calculamos para calcular o desconto, né, de um dos chinelos ali. Se estivéssemos
falando aqui do real, por exemplo. Pegaríamos R$1 e, para calcular a metade, para calcular 50%, dividiríamos em duas partes de 50 centavos cada uma. Agora, para dividir em 4 partes, então dividimos o R$1 por 4 e deu 25 centavos cada parte. 25% de R$1 é 25 centavos, certo? Já fizemos isso na outra aula com as nenicas, hoje com R$1. Agora, e se dividíssemos em mais partes? E se fossem 10? E se fossem 100 partes? Será que os resultados aí dessas divisões seriam maiores ou menores? Vamos pensar um pouquinho nas frações do real? Então vamos lá. A primeira relação que nós vamos fazer é em 10 partes. Qual será o valor correspondente à 10ª parte do real? Se eu dividir R$1 em 10 partes, eu terei quanto em cada uma delas? Vamos conferir? Olha só, nós temos aqui as moedas de 10 centavos. 10 centavos. Quantas dessas moedas precisamos para compor o R$1? Vamos verificar? Olha lá. 10 centavos, mais 10 já são 20 centavos, com mais 10, 30 centavos, 40 centavos, 50 centavos, me ajudem a contar lá, 60 centavos, 70, 80, 90 centavos e finalmente R$1. Só com moedas de 10 centavos conseguimos compor a quantia do real. Quantas moedas de 10 centavos utilizamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moedas. Dividimos então o R$1 em 10 partes iguais, cada uma delas igual a 10 centavos. É isso, o 10 centavos é a 10ª parte do real. É o que resulta quando dividimos por 10. Olhem lá na tela. 10 moedas de 10 centavos, R$1. Mas, e se fossem 100 partes? Nossa, dividir R$1 em 100 partes? Também temos uma moeda que representa essa quantia. Você imagina qual é? Isso é a moeda de 1 centavo. Quase não a vemos mais aí no nosso dia a dia. É uma moeda que já está quase fora de circulação. Tão pequeno é o seu valor, não é? Mas para a fabricação, o valor não é tão pequeno assim. Por isso, ela tem aparecido cada vez menos aí, mas ainda compõe o nosso sistema monetário. Puxa vida, então se dividíssemos o R$1 em 100 partes, será que obteríamos aqui moedas, o equivalente às moedas de 1 centavo? Vamos verificar? Bem, vamos começar então. 1 centavo, mais 1 centavo, já são 2. Com mais uma moedinha de 1 centavo, já são 3. 4 centavos, 5 centavos, 6, 7, 8 centavos, 9 centavos e 10 centavos. Ufa! Com 10 moedinhas de 1 centavo, conseguimos compor aqui apenas 10 centavos, a 10ª parte do real. Puxa, estamos longe, hein? Então, veja que não temos nem espaço aqui para colocar tantas moedinhas de 1 centavo. Mas podemos fazer uma relação. Percebam que a cada 10 moedinhas de 1 centavo, eu tenho o equivalente a uma moedinha de 10 centavos, certo? Então, aqui estão representadas 10 moedinhas de 1 centavo. É o mesmo valor. Bom, então, para compormos R$1, poderemos fazer essa relação aqui. Aqui, vamos considerar a quantidade 10 moedas de 1 centavo.
Mais 10 moedas de 1 centavo aqui na próxima moeda. Já são 20 moedas. Com mais 10 moedas correspondente a essa aqui, 30 moedas de 1 centavo. 40 moedas de 1 centavo. 50 moedas de 1 centavo. 60, 70, 80 moedas de 1 centavo, 90 moedas de 1 centavo e, finalmente, 100. 100 moedas de 1 centavo. Com 100 moedas de 1 centavo, poderíamos compor R$1. Porque o 1 centavo, esse valor corresponde à centésima parte do real. É como se pegássemos essa quantia, R$1, dividíssemos em 100 partes. Seriam 100 partes bem pequenininhas, não? Observem lá. A moeda de 10 centavos corresponde à 10ª parte do real. E a de 1 centavo, a centésima parte do real. Agora, e se o inteiro não fosse o real? Né? Poderíamos falar de outros tipos de inteiros? Observe ali na tela algumas possibilidades. Poderíamos estar falando de uma maçã inteira, de uma pizza, de algumas rosquinhas, de uma coleção de ursinhos como os da amapola, né? Bem, podemos ter diferentes tipos de inteiros. Poderia ser, inclusive, poderia chamar aqui este pedaço de papel como o meu inteiro. A partir deste inteiro, posso considerar diferentes divisões. Uma delas, por exemplo, eu poderia dividir o meu inteiro em 10 partes. Observem lá. Aqui foram feitas algumas linhas, de modo que o inteiro, o quadrado inteiro, fosse dividido em 10 partes. E nós temos aqui os décimos. Cada uma dessas partes corresponde a 1/10, a uma de 10 partes em que o inteiro foi dividido. Outra opção também seria dividi-lo em 100 partes. E então, teríamos aqui o inteiro dividido em 100 partes. Cada uma dessas pequenas partes corresponderia, então, a 1/100º, uma das 100 partes em que o inteiro foi dividido. Décimos, centésimos, esses nomes aí vão fazer parte da nossa caminhada na matemática dos números decimais. Observem ali na tela. Então, temos a representação do nosso inteiro, primeiramente, dividido em 10 partes. Cada uma dessas partes corresponde a 1/10. Se dividíssemos em 100 partes, cada uma das partes seria 1/100º. Então, vamos representar algumas quantidades aqui. Observem ali na tela. Nós temos o nosso inteiro dividido em 10 partes e precisamos registrar ali como é que fica na representação no desenho uma dessas 10 partes, 1/10, observem lá. Pintando 1/10, uma das 10 partes, a representação no desenho já está ok. Mas em números decimais, como escrevemos, como representamos essa fração do inteiro, esse 1/10? Observem aqui. Nós temos uma estrutura que já nos mostra a inicial ali das ordens numéricas, inicialmente aquelas que já conhecemos há algum tempo, U, que representa ali o algarismo das unidades, D, que vai representar o das dezenas, e C, o das centenas. Agora, nós começamos a considerar as frações, as partes que são menores do que o inteiro. E para separar a parte inteira, unidades, dezenas e centenas, da parte decimal, da parte menor do que o inteiro, nós utilizamos aqui nos números a vírgula. Observem só. Claro, pintamos uma fração que é menor do que o inteiro, é menor do que uma unidade. Por isso, esse número decimal inicia com 0, a parte decimal é a que nós vamos utilizar para representar décimos, centésimos e até
milésimos, o inteiro dividido em 1000 partes. Nesse caso, é uma parte de 10, portanto, 1/10, 0,1. É assim que representamos 1/10 utilizando números decimais. Fazendo a relação para o nosso sistema monetário, isso corresponderia a uma moedinha de 10 centavos. Vamos à próxima? Bem, se já representamos 1/10, vai ficar fácil a representação de 2/10. Basta que pintemos aqui 2 dessas 10 partes. E na representação numérica, vamos ver? Da mesma forma que o anterior, não temos uma quantidade inteira, não pintamos o inteiro. Portanto, esse número começa com 0 e aí a vírgula, para que agora representemos a parte decimal. Pintamos 2 de 10 partes, portanto, 2/10, 0,2, 2/10. Fazendo a relação com o nosso sistema monetário, isso corresponderia a 2 moedinhas de 10 centavos. Mais uma, 5/10. Opa, podemos continuar? Observem lá. Vamos pintar então 1, 2, 3, 4, 5. 5 dessas 10 partes em que o inteiro foi dividido. Não foi pintado todo o inteiro. Então, a representação numérica, 0 na parte inteira. Na parte decimal, 5, lá na ordem dos décimos, 5/10. No nosso sistema monetário, corresponderia a 5 moedinhas de 10 centavos ou uma moeda de 50 centavos. Agora, vejam que a situação mudou um pouquinho. Na representação de 5 centésimos, o nosso inteiro foi dividido em 100 partes. Dessas, devemos pintar 5. Vejam lá. 1, 2, 3, 4, 5 de 100, 5 centésimos. Agora, na representação numérica, claro, a parte inteira é 0, não foi pintado um inteiro. E na parte decimal, foram 5 centésimos. O 5 vai lá na ordem dos centésimos. Olha só. Nem 1/10, 5 centésimos. Isso corresponde, no nosso sistema monetário, a uma moedinha de 5 centavos. Então, agora é a hora da anotação. Precisamos fazer esse registro aí, né, no caderno. Olha só, temos aqui um quadro onde vocês vão, completar cada uma das linhas. Na primeira delas, a fração do todo é o 3/10. Qual é o número decimal que representa esses 3/10, essas 3 partes de 10. Como é que se lê? Essa eu já estou dizendo, né? 3/10. E o correspondente em reais seria qual moeda ou quais moedas do nosso sistema monetário? Para a segunda linha, 15 centésimos. Completa lá o quadro, já voltamos para conferir.
Vamos conferir? Então, olha lá. Na primeira linha, 3 décimos, escrito em números decimais, 0,3. Como se lê? 3 décimos. Em reais, estaríamos falando de 30 centavos. Na segunda linha, 15 partes de 100. Olha lá o número decimal, 0,15. 15 centésimos. Em reais, estaríamos falando de 15 centavos. Joia? Bem, para praticar um pouco mais sobre essas ideias de décimos, de centésimos, nós vamos conhecer um jogo que vocês vão iniciar hoje, preparando aí o tabuleiro com aqueles materiais que separaram no início da aula, mas que realmente será jogado aí na próxima aula. Que pena, vocês não vão poder estar junto com vocês, vai ser com a professora Maria Tereza. Bem, olhem lá, para esse jogo, vocês vão utilizar o tabuleiro, aquela malha quadriculada, né, com 10 linhas e 10 colunas. Vão usar os 2 lápis de cor que já pedimos para separar e também precisam fazer fichinhas, olha só, fichas numéricas que usaremos aí para fazer o sorteio desses números decimais ao longo do jogo. Vejam só, nós temos aqui 10 fichinhas com números decimais, cada um deles você tem que escrever aí num daqueles pedacinhos de papel que você separou no início da aula. Vou dar um tempinho para você preparar lá o nosso material do jogo. Prontinho lá o seu material? Então, deixe bem guardado e na próxima aula vocês vão utilizá-lo. Joia? O que aprendemos hoje então? Aprendemos um pouquinho aí sobre frações e números decimais, representando a mesma parte, a mesma fração do todo. E também aprendemos com a Gilda que gostar de si mesmo é bom até para o bolso. Joia? Por hoje era isso, fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau!